No meio da festa de fim de ano da empresa, em frente a todos os diretores e colegas reunidos no salão luxuoso com vista para o Tejo, segurei a mão de Inês e disse com a voz clara e sem hesitação: quero apresentar-vos a minha esposa, Inês Costa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos do Dr. Oliveira, o CEO da multinacional onde eu trabalhava há 10 anos como diretora financeira, arregalaram-se de choque e depois treinaram-se em fúria mal disfarçada. Sofia, isto é algum tipo de piada? Murmurou ele, enquanto os sussurros começavam a espalhar-se como fogo no restolho. Eu sabia que aquele momento mudaria tudo, mas nunca imaginei que, menos de 24 horas depois, estaria a receber uma carta de demissão por incompatibilidade com os valores da empresa. Na manhã seguinte, o meu gabinete parecia mais frio do que nunca. A secretária, que sempre me tratara com respeito, evitava o meu olhar enquanto eu arrumava as minhas coisas numa caixa de cartão. Lamento, doutora Ribeiro, disse ela baixinho. Foi ordem direta da administração. Eu sorri, um sorriso amargo, porque no fundo esperava por isto. Há anos que escondia partes de mim para subir na carreira, mas agora, com Inês ao meu lado, não conseguia mais fingir. O nosso casamento tinha sido discreto, uma cerimónia pequena em Sintra com poucos amigos, mas eu queria viver abertamente. A família dela aceitara, a minha. Bem, a minha era outra história. Enquanto conduzia para casa pelo trânsito caótico de Lisboa, as memórias vieram em avalanche. 15 anos atrás, na Universidade de Coimbra, eu era uma jovem ambiciosa de 20 anos, vinda de uma família tradicional do Porto. Conheci a Clara numa aula de literatura. Ela tinha olhos verdes penetrantes e um riso que iluminava a sala inteira. Começámos a estudar juntas, depois a passear pelas ruas empedradas, e logo o sentimento cresceu para algo profundo, intenso, que eu não sabia nomear. Os beijos roubados no quarto da residência, as conversas até de madrugada sobre sonhos e medos. Era amor puro e verdadeiro. Mas quando a minha mãe descobriu uma carta, tudo desabou. Isto é uma fase, Sofia. O que dirão os vizinhos? A família? Vais destruir o teu futuro, gritou ela ao telefone. O meu pai, sempre silencioso, apoiou-a a pressionar-me durante semanas, ameaçando cortar o apoio financeiro para os estudos. No final, cedi. Numa festa da faculdade, neguei tudo em público. A Clara é só uma amiga, nada mais. Foi um erro de interpretação, declarei perante um grupo de colegas que murmuravam. Vi o rosto dela partir-se em 1000 pedaços. Ela saiu de Coimbra dias depois e nunca mais falámos. Aquela traição ao meu próprio coração deixou uma cicatriz que nunca sarou completamente. Cheguei a casa e Inês esperava-me com um chá quente e um abraço apertado. Eles não merecem-te, sussurrou ela. Vamos reconstruir. Mas eu sentia o peso da culpa antiga misturar-se com a raiva nova. Como podia a empresa, uma firma moderna em Lisboa, reagir assim no século XXI? Portugal tinha avançado tanto com o casamento igualitário, mas em certos círculos do mundo corporativo, os preconceitos persistiam como sombras. No dia seguinte, as notícias espalharam-se nas redes internas. Colegas que eu considerava amigos enviavam mensagens ambíguas ou simplesmente desapareciam. Um antigo mentor ligou: Sofia, pensa na tua carreira. Isto vai manchar o teu nome. Manchar? Por amar quem amo? Decidi não me esconder mais. Marquei uma reunião com um headhunter que conhecia há anos. Tenho projetos próprios em mente, disse-lhe. Ele riu-se. Com a tua experiência, vais voar alto. Mas por dentro, eu sabia que o caminho seria duro. A demissão veio com uma indemnização decente, mas o verdadeiro golpe era a humilhação pública. A minha mãe ligou do Porto, a voz trêmula de raiva. O que fizeste, filha? Já toda a família sabe. Vais voltar para o caminho certo? Eu respondi com calma, mas o coração batia forte. O passado estava a voltar para me assombrar e desta vez eu não ia fugir. As semanas seguintes foram um turbilhão. Encontros com advogados para contestar a demissão por discriminação, embora soubesse que seria difícil provar. Inês fotografava as ruas de Lisboa para um projeto novo e o seu apoio era o meu pilar.
Mas à noite, os sonhos traziam Clara de volta, o seu olhar magoado, as palavras que eu nunca disse: desculpa, amei-te de verdade. O segredo que eu enterrara tão fundo agora ameaçava tudo. Porque a Clara não era só uma namorada. Anos depois, descobri que ela se tornara uma investidora de sucesso em startups tecnológicas e, ironicamente, uma das empresas que a minha antiga firma tentava atrair para um grande contrato era precisamente uma em que ela tinha influência. O destino brincava comigo. Eu desliguei o telefone com a minha mãe ainda a ecoar na minha cabeça, mas o dia não parou. Inês sugeriu um passeio pelo bairro Alto para clarear as ideias e enquanto caminhávamos por entre as casas coloridas e o som distante do fado, contei-lhe mais detalhes do passado que nunca tinha partilhado completamente. Eu não só neguei a Clara, Inês. Eu destruí a confiança dela para salvar a minha imagem perante a família. Eles ameaçaram cortar tudo e eu escolhi o conforto em vez do amor. Ela apertou a minha mão, os seus olhos castanhos cheios de compreensão, mas também de uma dor que eu via refletida. Isso foi há 15 anos, amor. Tu eras jovem e pressionada. Agora és outra pessoa. Mas eu não me senti outra pessoa. O julgamento da comunidade começou a chegar em ondas. Mensagens anónimas nas redes sociais. Hipócrita, fingiste ser heterossexual para subir na carreira e agora queres ser mártir? Colegas do antigo emprego postavam indiretas sobre valores familiares tradicionais. Eu lia tudo, o peito apertado, enquanto preparava o meu currículo para uma nova fase. O Headhunter marcou uma reunião com uma startup de investimento sustentável em Lisboa e eu fui, vestida com o meu melhor tailor, determinada a não deixar o passado ditar o futuro. Durante a conversa, o fundador mencionou um grande contrato que estava a negociar com uma empresa de energia renovável. Precisamos de alguém com a tua experiência em finanças corporativas, disse ele. Eu sorri, mas por dentro pensava na ironia, a minha antiga firma também estava a concorrer pelo mesmo contrato. O segredo do passado estava a infiltrar-se no presente de forma perigosa. Nessa noite, em casa, recebi uma chamada inesperada de um número antigo. Era o meu irmão mais velho, do Porto. Sofia, os pais estão devastados. A tia Maria contou que ela também passou por algo parecido nos anos 80, mas nunca falou. Talvez haja mais do que pensas. Aquela revelação abriu uma ferida nova. A tia Maria, a irmã solteira da minha mãe, sempre fora um mistério. Agora percebia que a pressão familiar não era só contra mim, era um padrão que se repetia. No dia seguinte, decidi ir ao Porto confrontar a família. A viagem de comboio foi longa, cheia de flashbacks. O dia em que disse adeus a Clara na estação de Coimbra, as lágrimas dela que eu ignorei por medo. Cheguei à casa familiar, o cheiro a pastel de nata e a tensão no ar. O meu pai abriu a porta, o rosto endurecido. Entra, mas não esperes que aprovemos isto. A conversa explodiu em acusações mútuas, lágrimas e silêncios pesados. Eu neguei o meu amor por vós e perdi 15 anos de felicidade, gritei. Eles não responderam imediatamente, mas vi nos olhos da minha mãe um lampejo de dúvida. Regressei a Lisboa mais leve, mas o conflito estava longe de terminar. Inês esperava-me com um jantar simples e enquanto comíamos, planeámos o próximo passo, lançar a minha própria consultoria financeira focada em empresas inclusivas. O ritmo acelerava, o passado colidia com o presente a cada decisão. A consultoria começou pequena, num escritório alugado perto da Praça do Comércio, mas o meu nome ainda tinha peso no mercado. Clientes antigos ligavam discretamente, curiosos com a minha nova fase. Um deles, um empresário de tecnologia, mencionou o contrato grande que a minha antiga empresa perseguia. Eles perderam o teu toque, Sofia. Se quiseres, posso apresentar-te. Eu aceitei e assim comecei a construir o meu caminho paralelo. Enquanto preparava a proposta, as memórias voltavam em flashes, Clara e eu a sonhar com o futuro juntas, planeando viajar pela Europa, ignorando os avisos da sociedade. Agora, com Inês a ajudar-me a organizar documentos à noite, eu sentia que o amor que neguei estava a ser redimido de forma lenta. Mas o julgamento não parava. Um artigo num jornal de negócios mencionou a minha demissão como exemplo de mudança cultural controversa em Portugal.
Comentários online explodiam, alguns de apoio da comunidade LGBT, outros de condenação familiarista. Eu lia e respondia a alguns, defendendo a minha verdade, mas a culpa pelo que fiz a Clara pesava mais a cada dia. Decidi procurá-la nas redes, mas o perfil dela era privado. O destino interveio quando o Headhunter ligou, a investidora principal do grande contrato é Clara Santos. Ela pediu para falar contigo pessoalmente. O meu coração parou. 15 anos depois, o passado vinha ao meu encontro. Marquei o encontro num café encheado, as mãos trêmulas. Quando ela entrou, mais madura, com o mesmo olhar penetrante, o tempo parou. Sofia, disse ela simplesmente. A conversa foi tensa, cheia de verdades não ditas. Eu nunca te esqueci, mas aprendi a viver sem ti. Agora sou investidora e o teu nome apareceu no radar. Eu pedi desculpas, as lágrimas a correrem. Ela ouviu, mas não perdoou imediatamente. O tempo cura, mas não apaga. Regressei a casa com o coração em pedaços, mas determinada a provar que mudei. Inês abraçou-me e juntos planeámos a estratégia para o contrato. A cadeia de confrontos intensificava-se. O antigo CEO ligou ameaçando processos, a família enviou mensagens de corte, mas eu avançava. O segredo do passado agora era a minha força. A reunião com Clara no escritório dela em Lisboa foi o ponto de viragem. Ela explicou como o meu antigo empregador tinha usado táticas discriminatórias para afastar parceiros inclusivos. Eles não sabem que eu sei tudo sobre o teu passado, Sofia, mas agora vejo que mudaste. Aceitou considerar o meu projeto e assinámos uma intenção preliminar. Enquanto saía, o telefone tocou, o Dr. Oliveira, furioso. Estás a roubar o nosso contrato? Isto é vingança? Eu respondi calma, não, é justiça. A pressão crescia, mas com Inês ao lado, eu sentia-me forte. Flashbacks constantes, o dia em que a família me obrigou a escolher entre eles e Clara, a solidão que se seguiu. Agora, com o contrato a avançar, eu confrontava cada fantasma. Os colegas antigos enviavam mensagens mistas, alguns arrependidos, outros julgadores. A família marcou uma reunião virtual e eu enfrentei-os novamente, contando a verdade sobre a tia Maria e como o silêncio deles perpetuava o ciclo. A mãe chorou, o pai calou-se. Pequenos passos para a reconciliação. A minha consultoria ganhou tração e o dia da assinatura final aproximava-se. Inês e eu caminhámos pela marginal do Tejo, falando de futuro sem medo. O passado influenciava diretamente. O conhecimento que eu tinha dos clientes da antiga firma era a chave para o novo sucesso. A tensão subia, confrontos diários com advogados da empresa velha, mas eu não recuava. A culpa transformava-se em determinação. O dia da assinatura chegou com sol forte sobre Lisboa. No escritório moderno da startup, Clara esperava-me com um contrato pronto. Tu mereces isto, Sofia. O teu passado não define o futuro. Assinamos, e no mesmo instante, o meu antigo CEO irrompeu na sala, acompanhado de advogados. Isto é roubo de informação confidencial. A confrontação explodiu, ele acusou-me de traição, eu respondi com fatos sobre discriminação e como o meu segredo era na verdade sua hipocrisia. Clara interveio, revelando que tinha sido vítima indireta da mesma cultura tóxica anos antes. A sala encheu-se de tensão, mas o contrato era legal. Eles saíram derrotados, percebendo que o grande investimento escapara por causa da minha saída forçada. Eu abracei Inês no corredor, lágrimas de vitória misturadas com alívio. O reencontro com Clara terminou com um abraço hesitante. Perdoo-te, Sofia. Agora perdoa-te a ti mesma. A família ligou, a voz da mãe mais suave. Vem ao Porto no Natal. A redenção doía, mas chegava. Confrontos finais com a comunidade online transformaram-se em apoio maioritário. Eu sentia a libertação. Com o contrato assinado, a minha vida mudou para sempre. A antiga empresa perdeu milhões e o mercado soube quem realmente perdeu, eles, por escolherem o preconceito em vez do talento. Eu e Inês celebramos num jantar íntimo em casa, com vista para a cidade que nos viu renascer. Clara tornou-se mentora da minha consultoria e a família começou a aceitar, passo a passo.
O passado já não me assombrava, tornara-se lição. Mas no silêncio da noite, reflito, será que negar o amor por pressão familiar nos salva ou nos destrói para sempre? Verdadeiro ou falso?